A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Submerso na Graça. Que Deus os abençoe. Todos vocês que estão presentes. Quem não me conhece, sou o pastor Raimundo Batista. Que Deus venha alcançar a tua vida. É um privilégio estar aqui com você neste momento tão maravilhoso que Deus nos preparou. E antes de nós começarmos a tratar dos assuntos, concernente à nova fé, ou sobre a fé também cristã, nós vamos falar como se tornar um cristão autêntico, verdadeiro, que a palavra nos ensina que nós devemos ser. Mas primeiro, nós temos que ter em mente, como cristão, muitas das vezes teremos oportunidades de conversar com outras pessoas a respeito da nossa fé. Isso é fato. Você terá essa oportunidade de falar com outras pessoas a respeito da sua fé. E de vez em quando, você vai encontrar uma pessoa que deve saber como se tornar um cristão. Como ser um crente como você, como ser um cristão. Então, nós vamos analisar alguns pontos aqui para ajudar a você, não é? E ajudar a pessoa a entender como começar um relacionamento com Cristo. Como começar uma comunhão com Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui: você foi criado por um Deus de amor. Isso é fato. A Bíblia diz em Gênesis que revela-se o amor. Por que Deus criou o ser humano? Porque Deus, ele é amor. Por isso ele te criou. Por isso ele me formou. Porque Deus é um Deus de amor. Foi um Deus de amor que criou a mim e criou você. E eu quero dizer para você que você tem um grande valor. Deus ama você. E ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Para nós começarmos aqui a entender, muitas das vezes o mundo nos diz que nós somos acidentes da natureza. Começamos com a lama, em um lago, evoluímos a macacos e finalmente seres humanos. Vivemos, morremos e por isso devemos agarrar tudo o que pudermos nesta vida. Afinal, este é o único caminho para a satisfação. Aproveitar tudo o que a vida lhe proporciona. Tem-se essa ideia, não é? De aproveitar de todas as coisas, de todos os caminhos. Para quê? Para a satisfação do homem. Mas isso às vezes é um verdadeiro engano, que é uma satisfação ilusória, uma satisfação vazia, não é? Como muitas pessoas vivem hoje nessa satisfação vazia que o mundo lhe proporciona. Em comparação, a Bíblia diz que nós não somos acidentes. Ouviu? Você não é acidente. Você não foi um acidente da lama, não é? De um lago e foi evoluindo ao macaco. Hoje, o ser humano perfeito, tá? A Bíblia diz que nós não fomos acidente. A Bíblia diz que somos criados por um Deus de amor, que nos conhecia antes que nascêssemos. E estamos aqui com um propósito. E podemos ter a satisfação suprema encontrando um relacionamento com Ele. Então a verdadeira satisfação do homem é quando ele entende que Deus o criou e criou com um propósito. Ele criou o homem para ter comunhão com Ele, né? Para ter um relacionamento com Ele, não é? Onde nós podemos ver isso na Bíblia? Quando você vai ler Salmo de 139, versículo 13 ao 16, nós vamos ver ali que Deus criou você e me criou. Olha só, o salmista vai dizer: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, poderoso, sobrenatural e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras.
A minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. No teu livro, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Deus aqui, o salmista, está falando do processo do processo de gravidez, da formação dos óssulos, da fecundação. Então, Davi está tratando aqui que isso não foi vindo de uma evolução, uma lama, ou de uma energia, ou de uma explosão que tudo se organizou. Tudo veio das mãos de Deus. Deus criou. Então o salmista reconhece, né? O salmista Davi, né? Conhecido por todos. Acredito que muita gente conhece a história de Davi. É um grande guerreiro, um grande rei. E ele vai nos dizer a forma que foi criado. Todo o processo do óvulo, né, do esperma e assim por diante, os ossos formando, os organismos, os nervos. Então, foi Deus que nos criou. E Davi entende isso, que Deus tinha criado ele, como criou você e criou a mim. Ou seja, Deus conhecia você antes que você nascesse. Antes de você nascer, ser gerado, Deus já te conhecia. Até mesmo quando você estava no ventre da sua mãe. Ele sabe tudo a seu respeito, da sua família, de sua vida até agora. Nada escapa de Deus. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece você, conhece a tua família, conhece teus passos. Ele te conhece até agora. Perceba-se, olha só que interessante, perceba-se que algumas pessoas passaram por circunstâncias difíceis na vida, não é? Muitas pessoas passaram por momentos complexos, mas Deus as ama profundamente, mesmo que não possamos, às vezes, entender tudo o que nos acontece. Às vezes, nós não compreendemos todos os acontecimentos que vêm sobre nossas vidas. Às vezes, nós não temos esse entendimento, esta compreensão, não é? Deus, ele é maravilhoso. Ele ama nossas vidas. Independente do que nós passamos ou enfrentamos, ele nos ama. Ele quer lhe dar um novo princípio. Independente do que você passou, enfrentou, Deus, ele sabe de tudo isso, não é? Mesmo que você não entenda porque você às vezes está passando por alguns processos, seja em qualquer área, mas lembre-se, ele quer lhe dar um novo princípio e um novo modo de vida. Ou seja, ele quer te dar um novo recomeço. Ele quer te dar uma nova vida, uma vida em Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz: Eis que todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma nova história. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer mudar a sua vida de uma forma linda e maravilhosa. Ele pode fazer isso quando você não só aceitar, levantando a mão, entregando tudo para Jesus, mas que você se entregar a sua vida para Ele de fato, dizer: Senhor, a minha vida é do Senhor e a partir de hoje o Senhor será o Senhor da minha vida e eu terei o Senhor como meu único e suficiente Salvador, não é? Aí você pergunta para mim, mas por que eu faria isso? Porque, primeiro, Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal com você, por isso que você deve se entregar a Ele, confiar nele. Deus não é alguma força, como muitos dizem, né? Olha só, por quê? Deus quer que você tenha um relacionamento, um relacionamento pessoal com Ele. Lá em João capítulo de número 17, versículo 3,
Está escrito assim, ó: a vida eterna é esta, que conheçam a ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Deus não é alguma força ativa, como muitos dizem, um ídolo mudo, invisível, ou meramente outro nome para sua própria autoestima. Não. Deus é uma pessoa, seu Criador, que criou você para ter um relacionamento com Ele. Aí você se pergunta por quê? Por quê? Porque Deus ama você. Simples assim. Não é difícil, viu? Deu para entender? Deu para compreender? Porque Ele ama você. Lá em João capítulo de número 3, verso 16, a Bíblia diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Então, esse amor de Cristo, esse amor de Deus é real e verdadeiro. Querido, preste atenção. O amor de Deus é tão lindo. O amor de Cristo é tão lindo. O amor do Espírito Santo é tão lindo que lá na criação estavam os três em unidade, um único propósito, respeitoso, unido, sem inveja, criando você, formando você. O amor de Deus é tão lindo que ele dá o seu filho Jesus para morrer em teu lugar. O amor de Cristo é tão lindo por você que quando ele vai ao céu, ele envia o Espírito Santo para cuidar de você. Então aqui uma prova, por quê? Porque Deus ele te ama. Deus ama você. E você pode entregar a sua vida no controle de Deus, com certeza. Deixe ele controlar a sua vida a partir de hoje. Porque quem sabe você tem tentado controlar com as tuas próprias forças, com as tuas próprias mãos, tentado controlar a sua vida com a sua razão, né, com os seus próprios ideais, mas deixa Deus controlar a sua vida. Deixa o Senhor conduzir você todos os dias na sua caminhada, porque Ele ama você e quer o melhor para a sua vida. Na verdade, Ele ama tanto você que entregou Jesus, seu Filho precioso, para morrer na cruz do Calvário por você. Nós iremos ver isso mais para frente, tá? Em um minuto. Mas eu quero que você perceba que quando você confia em Deus, na verdade está confiando naquele que criou você. Você não está confiando em qualquer pessoa. Um ídolo, uma imagem, um vento, uma força ativa ou além, você está confiando quando você entrega a tua vida ao Senhor, Jesus, você está confiando, né, naquele que te criou, naquele que formou você, aquele que fez você. Quando você entrega a sua vida a Ele, você está entregando a sua vida àquele que lhe conhece por completo. Você não está entregando a tua vida para alguém que conhece você de uma forma superficial. Não é? O pai não conhece o filho de uma forma completa. O esposo não conhece a esposa de uma forma completa e vice-versa. O ser humano não consegue conhecer outro de uma forma completa porque nós somos limitados. Mas Deus ele conhece. Deus é onisciente. Deus ele te conhece por completo. Ele te conhece de uma forma gloriosa. Você está entregando a vida para a pessoa certa, para o Senhor, para Cristo, que lhe conhece completamente. Você não acha que é a melhor pessoa em quem você poderia depositar a sua confiança? O que você acha? O que você pensa disso? Eu acredito que sim, a melhor pessoa para você confiar é Cristo. Deus, confia a Ele a sua vida. Né? O Salmo 37, versículo 5 diz: confia ao Senhor. Ou seja, entregue a tua vida ao Senhor.
Entregue sem reserva, sem impedimento, confia nele e ele cuidará de você. Glória a Deus, que maravilha, aleluias. Ou seja, olha que interessante isso aqui. Um fato. O seu pecado, o meu pecado, impede, né, a pessoa de ter um relacionamento pessoal com Deus. Por isso Cristo veio. Porque o pecado sempre impediu o homem de ter um relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus. Muitas pessoas não entendem o conceito do pecado. Vivemos num mundo imoral que crê que cada pessoa consegue decidir o que é certo, o que é verdadeiro e o que é moral. Não é? Pois bem, elas acham isso. Elas pensam isso, principalmente nesse tempo moderno. As pessoas acham que elas podem ser o que elas quiserem. De fato, podem, mas para Cristo, para o Senhor, elas precisam ser santas, separadas, transformadas e precisam largar tudo para amar a Cristo. Porque quanto elas não largarem o pecado, não tem como elas ter um relacionamento pessoal com o Senhor. O que quer que isso possa significar? Olha só, olha só, a televisão, os cinemas, né, as redes sociais, mídia, tantas outras coisas, não ajuda com seus retratos de pessoas felizes vivendo vidas abertamente pecaminosas. Olha isso como é interessante. Televisões, canais de meio de comunicação, internet, redes sociais, não é? Não ajudam com os seus retratos de pessoas felizes, olha só, pessoas felizes, vivendo uma vida abertamente pecaminosa. Hoje você percebe que a sensualidade, a nudez, a mentira, o engano está na palma da nossa mão, através do nosso smartphone, através dos meios de comunicação. Você vê pessoas, às vezes, com uma vida dupla. No que sentido? O sentido que ela transparece ser uma coisa, mas por trás daquilo que ela está demonstrando, é uma outra coisa. Vazias, sem paz, sem alegria, não é? Provavelmente você terá, ou seja, provavelmente nós teremos que entender que Deus estabeleceu alguns padrões para nós a respeito do certo, do errado. E que existe sim uma coisa chamada pecado. Pecado, na verdade, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, você pode ter um relacionamento com Deus, porque Deus criou você. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Deus, ele te ama. Mas você não pode continuar pecando. Você precisa abandonar o pecado, abandonar o engano, a mentira, a prostituição, a soberba, o orgulho, a vaidade, né? Os ídolos do coração, a luxúria, não é? Você precisa, porque isso tudo faz com que você se aparte de Deus, que afaste de Deus, para que você possa de fato ter um relacionamento com Deus puro, santo e perfeito. Deus é lindo e maravilhoso. Queridos, que Deus abençoe. Chegamos aí, né, no nosso primeiras lições. E na próxima nós vamos tratar sobre o que é o pecado, não é? Quem pecou, o que há de errado com o pecado, mas que você possa ser alcançado pela palavra de Deus e entender que Deus criou você, que você é um cristão agora. Você precisa aplicar a palavra de Deus na tua vida. Você precisa se apartar da idolatria, da feitiçaria, do engano, da mentira, do estelionato, do roubo, das drogas, das mentiras, da fama, porque cristão não é famoso. Não existe cristão famoso. A fama tem que ser de Jesus, porque o homem não pode fazer o que Jesus fez.
Jesus, ele deu a vida por você e por mim. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever neste canal, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, não é? Que você possa dar o seu joinha, ativar as notificações para você receber o vídeo quando for postado e que a graça de Deus superabunde sobre a tua vida, amém? Que Deus te abençoe.